Bom dia, cidadãos, daqui é Danny Joseph do vosso podcast Not Your General History, com o primeiro episódio do nosso segmento Buttons and Bios. Este primeiro episódio, como podem ver, já existe em inglês neste canal, mas tomamos a opção de apresentar episódios bilíngues sempre que seja possível. Portanto, hoje vamos falar da vida da Imperatriz Elizabeth da Áustria. Ao longo do podcast vou falar de alguns livros e quadros. Estes quadros vão aparecendo ao longo do vídeo, mas não é preciso ver o vídeo para usufruir do podcast. A ideia é mesmo o contrário. Para quem quiser ver mais tarde, ficam os links na descrição. Muitas pessoas conhecem a Imperatriz como Sissi por causa da trilogia de 1950 com a Romy Schneider e Karl-Heinz Böhm, mas quando olharem mais de perto para a vida da verdadeira Imperatriz, vão ver que não há quase nada da Sissi da Romy Schneider na pessoa histórica. A alegria e o charme dessa Sissi não fazem de todo parte da vida da Elizabeth. Qualquer pesquisa rápida pode dar-vos os pormenores básicos da vida dela. Ela nasce na véspera de Natal em 24 de dezembro de 1837 e morre a 10 de setembro de 1898 com 60 anos em Génova, na Suíça. Vou deixar a história do assassinato dela para outra altura, mas sabe-se que foi morta por um homem chamado Luigi Lucchini e diria eu que as circunstâncias em que morreu contribuíram em parte para se construir a mitologia em torno da figura da Imperatriz. O fascínio em torno dela vem de cedo e é uma das figuras do século XIX que chegou até aos dias de hoje e faz parte da nossa pop culture. Além da bem conhecida trilogia da Romy Schneider, há pelo menos 2 desenhos animados muito vagamente baseados na vida dela. O mais velho é uma série de animação do Canadá que esteve no ar nos anos 90. Era realmente uma série encantadora, eu adorava esta série, havia montes de bonecas e de vestidos à venda e eu pensava que era a melhor coisa do mundo, mas foi um daqueles casos em que mais tarde vim a ler sobre o assunto e houve um daqueles pequenos choques com a realidade. Este choque começa com a aparência dela. A Sissi do desenho animado e, de certa forma, a Sissi da Romy Schneider têm pouco que ver com a verdadeira Imperatriz. No desenho animado, ela tem um cabelo louro claro, tem os olhos azuis, tem muitos vestidos que nada têm que ver com o que se usava naquele período. A verdadeira Elizabeth não podia ser mais diferente. As únicas semelhanças que se encontram são de facto a cintura fina e serem as duas bastante altas, porque, olhando para qualquer um dos quadros dela, podem ver rapidamente que a verdadeira Imperatriz tinha olhos castanhos, castanhos claros e um cabelo que vai variando de cor, mas nunca é aquele louro claro, mas disso eu falo mais tarde. Se algum dia tiverem a oportunidade de ir a Viena, vocês vão ver que o turismo da cidade vive e respira a Imperatriz. E isto é irónico porque ela nunca gostou lá muito de Viena. Tem um Sissi Museum no Palácio de Hofburg. É um lugar pequeno, mas é bastante interessante. E neste lugar vocês podem ver um pouco mais sobre a vida dela, bem como aquela réplica espetacular do vestido da coroação húngara, alguns dos seus retratos mais conhecidos, incluindo os do famoso pintor do século XIX, Winterhalter, e pedaços da vida dela aqui e ali. Há lá uma estátua, é uma estátua branca, também quase real, da Imperatriz, e eu lembro-me de visitar o lugar e ter uma senhora à minha frente e ouvi-la a sussurrar: "Uau, ela era tão linda!" em profunda admiração. A Imperatriz era de facto conhecida pela sua beleza e a estátua é de facto maravilhosa, mas há algo que é importante ver e que eu vou tentar explorar mais tarde noutro podcast quando falar dos rituais de beleza dela. Esta estátua não é feita na presença dela. Dá-me a sensação que muitas das representações dela, desde o final do século XIX até agora, são feitas para a embelezar. Não que ela não fosse realmente muito bonita, mas o que eu quero dizer é que é quase impossível que ela se parecesse com aquela estátua naquela altura, e isto por uma razão bem simples. Como eu disse, ela nasceu em 1837 e aquela estátua claramente mostra uma jovem mulher no que é um vestido que só se usa no final do século XIX. Não é provável, e não quero dizer impossível, mas é realmente muito improvável que ela aparentasse ser uma mulher na casa dos 20 no período de 1890, que foi a altura em que aquele vestido esteve na moda. Portanto, muito cuidado com as representações da Sissi se tiverem sido feitas depois de 1870, as probabilidades de representarem a real figura naquele período são muito pequenas. Voltando ao tema, o turismo de Viena é Elizabeth.
Penso que uns bons 80% da merchandise são sobre ela, e a merchandise é realmente maravilhosa, eu comprava tudo se pudesse, mas baseia-se muito naquela ideia de uma imperatriz belíssima e tristíssima e muito carismática, e se as pessoas quiserem saber um pouco mais sobre a verdadeira Sissi, não há assim tanto quanto isso. Ora, eu penso que ela é fascinante que chegue por si mesma, portanto tentei saber mais. Quando eu olho para figuras históricas, gosto de ver fontes da época. Neste caso é um pouco complicado porque eu não leio nem falo alemão, que era a língua principal dela, e na maioria do tempo, e infelizmente para mim, tenho de me basear em traduções e fontes secundárias. A biografia mais conhecida da Imperatriz é provavelmente a de uma senhora chamada Brigitte Hamann, a Imperatriz Relutante, escrita na década de 1980. Há algumas outras que ainda não pude ler, mas desta biografia eu gostei bastante, e no entanto, há lá tão pouco sobre a sua infância e adolescência. Há um esforço claro para nos mostrar este período, mas não há muita coisa que se consiga diretamente, além de lugares comuns sobre o pai dela, o casamento dos pais dela e o amor dela por Possenhofen. Isto não é, evidentemente, culpa da Brigitte Hamann. Quando estamos a lidar com questões recentes, e sim, o século XIX é bastante recente, é difícil encontrar material porque ainda há muito que está em arquivos privados e casas privadas. Aliás, eu vi alguns leilões das cartas da Imperatriz, por exemplo, no site do Museu Dorotheu, em Viena. Portanto, tenho a certeza de que há imenso material que pode vir para fora nos próximos anos, mas ainda não é fácil lá chegar. Ainda há outro problema. As pessoas não pensavam muito na Elizabeth até ela fazer 15 anos. Não estou de todo a dizer que ela não fosse amada pela família ou que ninguém quisesse saber dela, pelo contrário. O que eu estou a dizer é que, tal como Hamann nos diz nos primeiros capítulos, a irmã mais velha dela, Helena, era o orgulho e alegria da família, e era esta Helena que estava destinada para casar com o imperador Francisco José. A Elizabeth era outra filha, era uma filha que podia ou não casar com um rei ou um príncipe ou um duque, quem sabe o que iria acontecer, mas ela não era ainda muito importante para as políticas familiares que de facto existiam. Se forem à procura de material da época, o que vão descobrir é que existe uma biografia publicada logo após a morte dela. Como eu disse, ela morre em 1898 e em 1899 temos imediatamente uma memória publicada em Londres e Filadélfia. Não só é publicada fora da Áustria, mas está escrita em inglês e ainda tem o subtítulo com 80 ilustrações. Eu penso que isto mostra um pouco da popularidade que ela já tinha. E a parte divertida, ou talvez não, é que eu estive a queixar-me da falta de acesso a material, mas a primeira coisa que o autor, um senhor chamado Alborough de Burgh, diz é que tinha tanto material que tinha de ter cuidado e selecionar só o que era autêntico. Este senhor conheceu a Imperatriz em pessoa, o que significa que ele teria alguma ideia da sua personalidade, mas isto pode ter levado o senhor a criar algumas ideias pré-concebidas em relação àquela a que chama de Ilustre Senhora. Além disso, ele diz que a conhece durante 30 anos e que isso é basicamente um pouco após a tal circunstância histórica conhecida como a Coração Húngara, onde após problemas com a Hungria, a Imperatriz e o marido são coroados rei e rainha da Hungria. Essa é uma altura em que ela já está a consolidar o seu estatuto. Na página 8, o Sr. de Burgh diz que está a publicar imagens que ainda não são públicas e para as quais tem permissão especial, e é provavelmente uma das fontes a dizer que a Imperatriz não gostava de tirar fotografias a partir de certa idade, o que explica aquilo de que falei há pouco, ou seja, o facto de os quadros e estátuas mais tardios não serem representações feitas em pessoa. O que é que este homem, um homem que conhece uma Elizabeth já afirmada e segue o seu percurso até ao fim, diz sobre a sua infância? Quem era Elizabeth antes do Francisco José? Primeiro, sabemos que era uma princesa da Baviera, não levem mal que eu explique onde é que fica, porque eu sei que muita gente sabe onde é que fica, mas já lidei com muitos casos em que as pessoas têm dificuldade com a geografia do século XIX, porque há muitos sítios que já não existem e pertencem a outros lugares. A Baviera é um deles, pertence agora ao sul da Alemanha e faz fronteira a sul com a Áustria e a este com a República Checa. A Elizabeth nasce como a Herzogin, ou seja, uma duquesa, portanto esta não é de toda uma história de pobre a rica ou uma história de Cinderela. Ela nasce na nobreza e não numa nobreza qualquer.
Ela é filha de uma princesa real e a neta de um rei. A mãe dela, a princesa Ludovica, é uma das filhas do rei Maximiliano e da rainha Carolina. E aos 20 anos casa com o seu primo, também chamado Maximiliano. Se lerem o livro da Brigitte Hamann, e isto é fácil de confirmar na internet, a Ludovica tem o casamento mais modesto de todas as suas irmãs. 3 tornaram-se rainhas e uma foi arquiduquesa da Áustria. Depois há o pai de Elizabeth. Ele também tem 20 anos quando se casa. A família dele é um pouco mais modesta, mas isto só por não ser um parente imediato de famílias reinantes. Ele descende de um ramo cadete, ou seja, um ramo que vem de um filho que não o primeiro, da casa de Wittelsbach, que já está extinta. O pai dele é um duque, o avô paterno dele também é um duque, o bisavô paterno dele é um conde palatino, ou seja, ele não é rei, não é arquiduque, mas também é nobre e todos os seus antepassados eram nobres. Portanto, Elizabeth nasce uma pequena duquesa, numa família que está a começar a crescer. Ela é a segunda filha. Há uma contradição engraçada, porque o Sr. de Burgh diz na sua página 26 que ela nasce na véspera de Natal e que esse dia é considerado um dia de mau sinal. E depois a Brigitte Hamann, na página 33, diz que a família acreditava que ela era, e estou a citar, uma das queridas da sorte, queridas da fortuna, exatamente porque nasce na véspera de Natal, a um domingo e já com um dente, que era chamado de dente da sorte na zona da Baviera. Portanto, eu pergunto quanto do destino da imperatriz, ainda tão recente, em 1898, influenciou esta opinião do Sr. de Burgh. Aqui começam os problemas. Não há praticamente nada dito sobre a infância dela. O Sr. de Burgh diz que a sua primeira viagem foi a Bad Ischl aos 15 anos, aquela fatídica viagem em que ela e o imperador ficam noivos, mas Hamann olhou para as cartas da Ludovica e descobriu que ela estava a tentar encontrar marido para Elizabeth e que ela teria ido a Dresden no início de 1853, o mesmo ano em que ela faz a viagem a Bad Ischl. Isto levanta algumas questões sobre se ela terá viajado ou não viajado, quando e quanto. Uma coisa é certa, ela não passou toda a infância num só lugar, porque terá viajado pelo menos entre Possenhofen e Munique. Ora, ela nasce em Munique, no palácio do seu pai, o Herzog Max Palais. Há uma descrição deste palácio num livro de 1829 de Leo von Klenze, um famoso arquiteto que estava na corte do rei Ludwig I da Baviera. O edifício em si ainda existe e, apesar de eu nunca ter ido a Munique, parece que há lá uma pequena placa comemorativa e que o edifício agora pertence ao Deutsche Bundesbank. Fica na Ludwigstrasse 13, portanto, se viverem lá ou viajarem até lá, vejam o que aparece. Se olharem para ilustrações muito antigas deste palácio, podem ver que a paisagem da cidade mudou um pouco, que há mais edifícios à volta e que as ruas encolhem por causa das estradas e dos passeios, naturalmente. Mais importante é que este palácio é completamente diferente do palácio de Possenhofen. O palácio de Munique é muito clássico, geométrico, com linhas gregas e colunas, um edifício em forma de caixa, com uma ligação direta para a rua e prédios a toda a volta. Possenhofen é um edifício pálido, pitoresco, com torres, paredes muito brancas e janelas, e a toda a volta vão ver jardins e árvores e natureza em geral. A distância entre Munique e Possenhofen não é muito grande. O que eu geralmente faço quando estou a tentar ter uma ideia de quanto tempo demoraria a viagem é usar o Google Maps e ver quanto tempo demora uma viagem de bicicleta. Claro que isto não é o mais indicado, porque as estradas não eram muito boas e porque as carruagens tinham mais peso, mas a distância é de mais ou menos 30 km e demora cerca de 2 horas de bicicleta, por isso a família podia viajar entre os dois palácios no mesmo dia. A aparência de Possenhofen durante a vida dela é debatível, porque se olharem para o quadro do Carl von Politti de 1852, podem ver que o fundo é diferente e que muita coisa mudou no jardim. Hoje em dia vocês já não veem muitas plantas tropicais, também há sinais visíveis de degradação no quadro, plantas trepadeiras que já não existem e a cor da casa parece mais bege do que branca. Há caminhos que parecem ter desaparecido, a vista para o lago está mais desobstruída do sítio onde ela foi pintada e aquelas ameias e merlões não existiam quando o quadro foi feito, mas provavelmente foram incluídos pouco depois, a julgar por outras ilustrações da época. A única coisa que permanece são as janelas pintadas de verde e é só. O Possenhofen da Sissi parece mais descuidado, mas tem um charme único misturado com a natureza e decididamente muito diferente do que ela tem em Munique.
Se ela acordasse em Munique, iria ouvir cavalos e carruagens e vendedores e uma vida de cidade já muito ocupada, mas se acordasse em Possenhofen, ela ouviria pássaros e fontes e natureza, e parece que foi isto que ela preferiu ao longo da sua vida. Ainda há outro quadro de Possenhofen que eu sublinho para verem a diferença entre as cores e a paisagem do castelo de hoje e o castelo do século XIX, bem como entre Possenhofen e o Palácio de Munique. Portanto, já sabemos que a Sissi vive entre dois mundos muito diferentes, sabemos que os pais têm origens aristocráticas, sabemos onde ela nasceu, também sabemos que era oficialmente católica, o que tem um papel importante quando ela casa com o imperador da Áustria. É interessante notar a página 9 da Brigitte Hamann, porque a autora cita a Ludovica como dizendo que ela própria e as outras princesas foram protestantizadas enquanto cresceram. E isto até faz bastante sentido se repararem que o avô da Sissi, o rei Maximiliano José, reina durante a secularização da Baviera e a emancipação dos protestantes. Isto são dados da Wikipédia. Outro pormenor a ter em mente é que a Ludovica e o Maximiliano já eram casados há 9 anos quando a Sissi nasceu. A Ludovica tem o seu primeiro filho depois de 3 anos de casada. Ela casa a 9 de setembro de 1828 e o primeiro filho, um rapaz chamado Ludwig, nasce a 21 de junho de 1831. Segue-se um irmão que morre poucos meses depois, curiosamente também nascida a 24 de dezembro, mas em 1832, depois a Helena em 1834, portanto quando a Sissi chegou a este mundo já tem um irmão com 6 anos e uma irmã com 3, e apesar de a taxa de mortalidade infantil ser ridiculamente alta na altura, infelizmente, as afeições das pessoas são outra coisa e não sabemos como a morte do pequeno Wilhelm teria afetado os seus pais. O próximo irmão, Karl Theodor, nasce em 1839, quando a Sissi tem cerca de 2 anos, e a Marie-Sophie em 1841, quando ela tem 4. Portanto, ela tem pelo menos 3 irmãos com idades muito próximas. A família continua a aumentar até a Sissi fazer 12 anos. Matilde Ludovica nasce em 1843. Maximiliano, infelizmente um nado morto, nasce em 1845. Sophie Charlotte nasce em 1847. E Maximiliano Emanuel em 1849. Portanto, ela era praticamente adolescente quando nasceu o seu último irmão, e o primeiro filho de Ludovica e de Maximiliano já tem 18 anos. Isto hoje em dia não é tão comum, mas era bastante normal e podem encontrar em muitas famílias da altura. Há muitas conversas sobre como eram a mãe e o pai dela, mas quase nada sobre a sua educação. Tenho andado à procura em vários livros e em outras biografias. Uma das que usei foi a de Jennifer Bowers Bainey, O Roubo da Estrela de Sissi. Isto é um registro um bocadinho diferente. Ela usa notas de outras biografias, uma da Joan Haslip chamada A Imperatriz Solitária, que eu ainda não consegui ler. A Bani usa notas da Haslip e cita como dizendo que a Sissi adorava pentear o cabelo e detestava experimentar vestidos, e que ela era, cito, irrequieta e não se concentrava no trabalho escolar, mas que tinha de ser atada a uma cadeira pelos tutores, que ela preferia brincar com cavalos e cães, etc. A Bani também vai buscar um outro autor, o Andrew Sinclair, que escreve A Morte pela Fama, a vida de Elizabeth, Imperatriz da Áustria, e este autor diz que o pai dela afirmou que se não fossem quem eram, estariam num circo. A isto, a Bani adiciona que a Sissi teria aprendido a fazer truques a cavalo, acrobática e a tocar harpa, piano, cítara e mandolim. O mandolim, pelo menos, há uma fotografia dela na Ilha de Madeira com as suas damas de companhia a tocar, portanto temos confirmação fotográfica de que ela realmente conseguia tocar mandolim. A razão pela qual quero muito ler os livros da Haslip e do Sinclair é eu querer saber que fontes é que eles usaram para fazer estas afirmações. Porque às vezes perpetuam-se mitos como a história da Maria Antonieta e do deixem-nos comer bolos, coisa que ela provavelmente nunca disse, mas há partes disto que parecem realmente bater certo com a Sissi mais velha que se conhece dos registros, como a paixão dela pelo cabelo, o amor dela por cães e cavalos. Espero conseguir encontrar os livros e depois direi. Parece que de tudo isto só sabemos quase nada, que ela gostava do campo e de cavalos e de cães. Parece muito pouco. Mas há algumas coisas que sabemos que estariam a acontecer na casa dela e na sua vida familiar. Alguns autores, entre os quais a Hamann, tiveram acesso a documentos chamados os Papéis Corti, que, de acordo com um senhor chamado Cannon, que está citado na descrição, são escritos do conde Luigi Corti, entregues ao Museu Nacional da Bulgária em 1920. De acordo com estes papéis, o Maximiliano estudou História e História Natural na Universidade de Munique, esteve na Academia da própria cidade de Munique e viajou bastante. No ano seguinte ao nascimento da Elizabeth,
Maximiliano parte para o Egito e a Palestina e traz uma série de antiguidades para a casa do pai dele, a abadia de Banz, no norte da Baviera. Ele teria de ter levado pelo menos um mês para chegar lá, mais a viagem em si e o retorno. Em 1839 ele escreve um livro que é publicado sobre estas viagens, deixo o link na descrição. Ou seja, nós não sabemos muito, mas sabemos que a Ludovica foi deixada sozinha com uma recém-nascida, uma filha com 3 ou 4 anos e um filho com cerca de 7. O casamento deles é reconhecido pelos biógrafos como sendo infeliz e há a citação frequente da Ludovica de quando uma pessoa está casada sente-se tão abandonada. Na página 9, a Hamann diz que a Ludovica afirmou que o marido foi simpático para ela depois de 50 anos de casamento e que logo quando se casaram ele tinha dito que não a amava. Isto é importante porque nós sabemos que a maioria das princesas não casa por amor nesta época, mas a citação da Hamann diz que a Ludovica passou o primeiro aniversário de casamento a chorar e isto diz-nos algo sobre a sua sensibilidade pessoal e faz-nos perguntar o que é que se passava em casa deles que nunca chegou aos registros históricos. É interessante, no entanto, que a Ludovica e o Max tenham uma das mais bonitas pinturas de noivado, tirando um cão com um aspecto demoníaco. Parecem um casal encantador, os dois muito bonitos, e era interessante que isto fosse analisado por um perito em linguagem corporal, porque estão os dois a olhar em direções opostas e, apesar de haver ideia de movimento, parece que o Max está a afastar-se dela. Ainda na mesma página 9, a Hamann diz que o Max tinha uma coisa chamada Arthusrunde, uma reunião de artistas e académicos, que o palácio dele na Ludwigstrasse tinha um café chantant, uma sala de baile e um circo, que ele adorava música popular e mulheres e que adorava a sua rotina. Esta rotina era marcada pelo almoço com as filhas ilegítimas ao meio-dia. Tentei encontrar informações sobre estas meninas, mas até ver não apareceu nada. Quem eram elas, quem eram as mães delas, como chegavam a casa, não penso que vivessem lá, porque nunca vi qualquer referência a isso e porque o escândalo seria bastante grande, portanto alguém teria de as ir buscar e levar, não sei se casaram, se o Maximiliano contribuiu de alguma forma para a vida delas, se elas têm descendentes vivos, etc. Também não sei a idade delas, se eram mais velhas ou mais novas que a Sissi, o que seria interessante para ver se havia algum tipo de contacto com estas irmãs. Para descobrir isto era preciso ter acesso àqueles materiais difíceis de encontrar que eu falei para ver se há memórias escritas. Depois desta digressão enorme fico por aqui porque o segmento já vai longo. Vou continuar a vida dela e a história e sei que este episódio não tem assim tanto sobre a própria Imperatriz, mas considerando a informação que temos neste momento, acho que a melhor forma de nos aproximarmos dela são estas representações da família e das vidas deles. No próximo episódio sobre a Sissi, vamos continuar pela infância e adolescência e vou tentar usar eventos importantes entre 1837 e 1853 para ver como as viragens daquele século podem ou não tê-la influenciado, o que é que ela veria nos jornais, novos aparelhos e etc. Espero que tenham gostado, diverti-me imenso a fazer isto e, como dizem os romanos, salve até!